Você já ouviu falar sobre a pedagogia Waldorf? Uma abordagem educacional que transforma aprendizado em arte e experiência. Neste vídeo, vamos descobrir como essa metodologia está mudando vidas há mais de 100 anos. Fique até o final para entender como a pedagogia Waldorf pode inspirar não apenas a educação, mas a forma como encaramos o desenvolvimento humano. E claro, não esqueça de curtir, se inscrever no canal e ativar o sininho para mais conteúdos como este. A pedagogia Waldorf surgiu em 1919, em um momento de transformações profundas na Europa pós-Primeira Guerra Mundial. Na Alemanha, Rudolf Steiner, filósofo e educador, foi convidado a criar uma escola para os filhos dos trabalhadores da fábrica de cigarros Waldorf Astoria, em Stuttgart. Inspirado por sua visão humanista e antroposófica, Steiner desenvolveu um método de ensino revolucionário para a época, que visava ir além da mera instrução técnica. O objetivo da pedagogia Waldorf era, e continua sendo, formar indivíduos livres, criativos e moralmente responsáveis. Desde o início, Steiner acreditava que a educação deveria ser integral, cultivando não apenas a mente, mas também o coração e a vontade dos estudantes. Por isso, o currículo é estruturado para desenvolver tanto o raciocínio lógico quanto as habilidades artísticas, práticas e sociais, promovendo a consciência de si mesmo e do mundo ao redor. Com uma abordagem igualitária, a escola foi pioneira ao oferecer a mesma educação para todos, independentemente da classe social, raça ou religião. A pedagogia Waldorf não busca apenas preparar os jovens para uma profissão, mas para a vida, como cidadãos conscientes, capazes de contribuir para uma sociedade mais humana e sustentável. E a pedagogia, ela nasceu a partir de uma necessidade de olhar para o desenvolvimento da criança em sua integralidade. Então, não só apenas se ocupar em trazer os conteúdos para o desenvolvimento, para a vida dessa criança, mas como ela também desenvolver uma inteligência social, uma habilidade em vários aspectos na vida dentro do seu fazer. Então, ela se ocupa no âmbito do pensar, no âmbito do sentir e no âmbito do querer da criança. Criar um ambiente ao redor deles que seja o mais propício para apoiá-los no momento biográfico que eles estão vivendo. Então, esse criar o momento propício, ele pode dar a sensação de uma bolha. Quer ver um exemplo? Uma criança de 10 anos de idade, 9 anos de idade, que está lá no seu 3º ano, por exemplo, 4º ano, o que é propício para que ela possa aprender? Para que ela possa ser de uma forma o mais integral possível. Poderia se pensar assim, toda criança de 9 anos mexe bastante, hoje em dia, século XXI, num computador, por exemplo. Inclusive, a maioria das escolas hoje em dia incentiva esse uso. Na escola Waldorf, esse uso é muito desincentivado. Por que isso não é feito assim? E a criança nessa idade, quanto menor ela é, mais importante isso é, ela precisa ter contato com o mundo real para que ela possa, a partir desse contato, desenvolver ao máximo a sua ferramenta mais importante para a vida, que é ela mesma. O Steiner parte de um processo de observação dele, de que tem determinadas características do desenvolvimento que se dão em ciclos de aproximadamente 7 anos, os chamados setênios. Quando a gente observa esses períodos de 7 anos, por exemplo, aquele que é abarcado na educação infantil, a criança recém-nascida até a criança no final da educação infantil, 6, 7 anos mais ou menos, a gente vê que tem umas qualidades na maneira da criança se relacionar com o mundo que elas mudam no outro bloco dos 7 aos 14. Claro que quando a gente olha dentro desse bloco, a gente vai poder
vê uma transição nesse caminho, que acontece ano a ano mesmo, as crianças elas vão mudando. Mas ele diz que, assim, de uma forma geral, mesmo levando isso em consideração, a vivência da criança da educação infantil, se a gente considera ela com 4, 5, 6, nesse grande bloco, o que ela precisa, a partir dessa observação, é basicamente o mesmo. E quando a gente olha para o período do ensino fundamental, dos 7 aos 14, claro que tem várias diferenças entre a criança dos 7 e o jovem de 14. Porém, essa figura, por exemplo, do professor de classe, que é um ponto central de referência, né, que é uma figura de autoridade, mas uma autoridade querida, uma autoridade almejada, ainda permanece. Já o jovem de 15, 16 anos não está mais interessado nessa autoridade, como se a gente tivesse uma mudança qualitativa. Então, a partir dos 15, o jovem quer entender o porquê das coisas, né? Ele quer uma relação que é uma relação mais horizontal com os professores. Então, se a gente olha para esses grandes blocos, eles são uma orientação em relação à metodologia. Mesmo que a gente reconheça as diferenças entre uma criança de 7, de 9, de 12 e um jovem de 14, por exemplo, né? Pensando nesse bloco do ensino fundamental, por exemplo. Então, Rudolf Steiner, que foi o fundador da pedagogia Waldorf, ele também fundou a antroposofia e vários campos que permeiam o dia a dia do ser humano. Então, ele se ocupou com a agricultura, fundou a agricultura biodinâmica, a medicina antroposófica, enfim, ele foi para todos os campos. E ele observou que a cada setênio há uma mudança na vida do ser humano. Uhum. Então, a nossa educação na escola Waldorf é pautada nos setênios. De 0 a 7 anos, a criança passa por uma total confiança e entrega para o meio que a circunda. Uhum. E isso ajuda ela a se apropriar do corpo físico, dessa corporalidade, porque no fundo estamos sempre falando de como nós podemos estar entre céu e terra. Uhum. Como é que a gente pode se sentir bem nesse planeta? Porque é o nosso corpo, é a nossa casa. Uhum. Então, no primeiro setênio, a criança se desenvolve, se movimentando, explorando o meio físico, o meio que a circunda, e em total confiança com quem está ali, porque ela imita, né? Tudo ela vai imitar. No segundo setênio, ela já desperta para um mundo que a gente coloca como o mundo é belo, antes o mundo é bom, porque ela se entrega em confiança e agora ela quer despertar para o mundo. E esse mundo bom, ela conta com um adulto que ela vai desenvolver essa autoridade vai ser amorosa. Uhum. Então, esse adulto, ele conduz a educação dela por 8 anos e é capaz de acompanhar o desenvolvimento dela. E esse olhar que o adulto, esse professor de classe, os professores de matéria que também compõem a classe, eles vão olhando para a criança e ela se sente vista. E o desenvolvimento dela ocorre de uma forma natural, né? Às vezes ela vai despertar num ano para um determinado assunto. E em outros momentos ela pode estar até um pouco adormecida. Então o professor que a conhece vai acompanhando esse desenvolvimento. E no terceiro setênio ela se depara com um mundo verdadeiro. Então, se no segundo setênio apresenta um mundo belo, e no terceiro setênio ela vai ter vários professores especialistas que trazem as leis do mundo, né, a verdade do mundo, ela consegue na vida adulta ter a referência do que é um mundo belo para lutar por ele. Uhum. Com o elemento artístico, ele é muito forte na pedagogia Waldorf. E ele abarca não só um grande número de aulas de artes que as crianças têm de atividade artística, mas também essa preocupação com o ambiente, a sala de aula, esse cuidado com o que é belo, o cuidado com o que é belo, às vezes na lousa do professor,
Então, o professor tem uma preocupação de apresentar isso, os conteúdos de uma maneira bonita para as crianças e também o cultivo do belo na linguagem. Então, a estética, não num sentido superficial, mas nessa ideia de que o ser humano transforma o ambiente e que a beleza ela é uma necessidade, está muito forte. Isso tem a ver com uma das grandes influências do que o Steiner sofreu, que é a obra do Schiller, A Educação Estética do Homem. Então, esse conceito do belo e do exercício artístico como um espaço onde a gente pode se experimentar uma ação em liberdade, isso permeia todas as escolas Waldorf. E também a formação dos professores. Então, quando o professor quer fazer uma especialização para se tornar um professor Waldorf, ele pode contar que ele vai ter muitos anos de exercício de artes plásticas, de canto, aprender instrumentos musicais, enfim, é uma maneira de engajar os alunos como um todo. A antroposofia se refere ao que é o ser humano. Antropos quer dizer homem, sofia, conhecimento, sabedoria. A antroposofia tem uma teoria de desenvolvimento super sofisticada. A teoria de desenvolvimento é o seguinte: a gente demora 20 anos, especificamente 21 anos, para formar o corpo, depois dos 21 aos 42 para formar a psique, dos 42 aos 63 para desenvolver a nossa individualidade. Então a ideia é que tem 3 grandes ciclos da vida de 21 anos para você se formar como pessoa. E cada um desses ciclos de 21 anos é dividido em 3 menores, que vai dar uma unidade de tempo de desenvolvimento, que é um período de 7 anos, chamado setênio. O primeiro setênio é a primeira infância, o segundo setênio é a segunda infância, o terceiro setênio é a travessia entre a infância e a vida adulta, entre a puberdade e 21 anos. Isso é muito legal, porque quando eu atendo um paciente, ele fala que tem 29 anos, eu tenho uma noção onde que ele está na vida dele. Se eu pedir para um paciente contar a sua vida, isso na minha consulta corresponde ao início da consulta, dura 20 minutos, eu não quero saber de nenhuma doença. Quando o paciente entra no meu consultório, nos primeiros 20 minutos, eu quero que ele conte a história da sua vida. Então esse é o, vamos dizer, uma das áreas que a gente acha mais importantes na medicina antroposófica, é você empoderar o paciente da sua autoconsciência e fazer ele perceber o sentido das doenças. Essa forma de psicossomática que eu estou apresentando para vocês, que é como que o corpo interage com a alma, que é sinônimo de psique. Psique é em grego, alma em português. Na visão antroposófica é o corpo inteiro. O pensamento ligado à cabeça, o sentimento ao tórax e a vontade ao abdômen, basicamente. Então a compreensão antroposófica dos sistemas permite a gente entender de onde que vem a doença. Então, se a pessoa está com cálculo renal, para o médico antroposófico, a gente sabe que o problema não está no rim. O problema está numa dinâmica de muita concentração, muita tendência à contração, até formar uma pedra no rim. Então, essa pessoa, teoricamente, tem que ser investigada se ela não tem um perfil cabeça dura. Por outro lado, numa doença psíquica, que seria a depressão, ou esquizofrenia, ou toque, a gente olha se o corpo está alterado e invade a psique. Então, como eu falei da depressão, tem um problema na síntese de neurotransmissor, então é um problema mais hepático e intestinal, porque a síntese é fígado e intestino. E aí a gente vai tratar o fígado de uma pessoa deprimida. Então, se a pessoa adoece ou não adoece, é uma questão de força, de resiliência. E o que é resiliência? É a força do eu, da individualidade, ancorada no corpo. Em vez da gente olhar de forma especializada fígado, vai dar hepatologia, pulmão, pneumologia, garganta, otorrino, enfim. A gente olha o ser humano como sistemas. Então tem uma teoria sistêmica muito importante para entender saúde e doença, entender o corpo humano. A pedagogia Waldorf é uma abordagem educacional que valoriza o desenvolvimento integral da criança, abrangendo corpo, mente e espírito. Mais do que transmitir conteúdos acadêmicos, essa filosofia busca formar indivíduos que saibam pensar, sentir e agir de forma consciente e livre. Seu ensino é baseado no respeito ao ritmo de cada criança, promovendo experiências que vão além do aprendizado tradicional.
Um dos pilares dessa pedagogia é o ensino por ciclos de 7 anos, que adapta o currículo às etapas do desenvolvimento infantil. Durante os primeiros anos, o foco está nas experiências sensoriais e no brincar. Somente por volta dos 7 anos, temas como leitura e escrita são introduzidos de maneira natural, respeitando o momento certo para cada criança. Essa abordagem ajuda a criar uma base sólida para o aprendizado. Outro ponto essencial é a integração da arte ao currículo. Música, pintura, teatro e trabalhos manuais estão presentes em todas as fases do aprendizado, tornando os conteúdos mais vivos e significativos. Por exemplo, conceitos de matemática podem ser ensinados com desenhos ou histórias, enquanto a história ganha vida por meio de encenações teatrais. Isso estimula a criatividade e torna o aprendizado uma experiência envolvente. A conexão com a natureza também é um elemento central na pedagogia Waldorf. As crianças aprendem a respeitar e cuidar do meio ambiente desde cedo. Atividades como jardinagem, passeios ao ar livre e celebrações das estações do ano são parte do cotidiano escolar. Essa relação com a natureza ajuda os alunos a desenvolverem um senso de pertencimento e responsabilidade ambiental. Por fim, destaca-se o papel do professor, que é visto como um educador e mentor. Na maioria das escolas Waldorf, o mesmo professor acompanha a turma por vários anos, criando vínculos profundos e compreendendo melhor as necessidades individuais de cada aluno. Esse acompanhamento contínuo oferece estabilidade e promove um ambiente de aprendizado seguro e acolhedor. A pedagogia Waldorf é muito mais do que um método de ensino. É uma filosofia que valoriza a formação completa do ser humano, incentivando a criatividade, a responsabilidade e o amor pelo aprendizado.